Muito bem, 9h04. A nossa conversa agora é com a Carol Nogueira, lá no Salão Verde. Então, Carol, como é que fica agora a agenda de votações aí, de esforço concentrado nesse período eleitoral, depois das votações de ontem? Pois é, Vera, você viu que foram muitas votações, né? A ideia é essa mesma, é concentrar muito trabalho, muitas votações em sessões específicas para que os deputados possam fazer parte aí da campanha eleitoral, que já está acontecendo nos seus estados, nas suas cidades, nas suas regiões, né? Então, depois dessa votação de ontem, hoje a pauta do plenário está prevendo só acordos internacionais, que são temas menos polêmicos, e a próxima rodada de votações estava marcada para a semana que vem, mas ainda não está confirmada para estar dependendo aí de uma confirmação de viagens internacionais do presidente Michel Temer. Então ainda não está confirmado se esse próximo esforço concentrado acontece na semana que vem ou na última semana de agosto, é o que tem defendido lá o Senado, o presidente do Senado, e normalmente essas duas pautas, elas andam em conjunto, né? Uma juntinho com a outra. A gente vai conversar então agora um pouquinho para fazer um balanço dessas votações de ontem com o deputado delegado Edson Moreira, que é vice-líder do PR, é do PR de Minas, está aqui com a gente, e com o deputado Orlando Silva, que acabou de chegar, que é líder do PCdoB, que é do PCdoB de São Paulo. Deputado delegado Edson Moreira, as votações de ontem, começando com as medidas provisórias dos caminhoneiros, foram um avanço? Foi um avanço, mas a gente, na área da educação, eu acho que a educação precisa ter uma revisão melhor, porque a educação no país está muito fraca. De anos anteriores para cá, ela está regredindo. Na realidade, tem que ser revista a pauta. A parte dos policiais rodoviários federais foi muito bom, porque realmente está com a falta de efetivo e o sacrifício de quem está trabalhando nas nossas rodovias. O restante, eu acho que o esforço como um todo foi muito produtivo para a Câmara dos Deputados e também para aliviar a pauta que está pesada e cheia. Deputado Orlando Silva, primeiro as medidas provisórias, os acordos que tinham sido firmados com os caminhoneiros, foi um avanço que foi aprovado ontem, e o que o senhor espera das próximas semanas aí de esforço concentrado? Olha, eu considero que foi positivo, porque ontem nós votamos a isenção da cobrança do pedágio para os eixos suspensos dos caminhões. Isso vai tirar um pouco o peso dos pedágios das costas dos caminhoneiros. Eu alertei no plenário que esse peso não pode cair nas costas dos brasileiros, porque não se pode transferir o que seria pago pelos caminhoneiros para o preço dos pedágios. Nós temos que ficar de olho nisso. A Agência Nacional de Transporte Terrestre tem que fiscalizar as concessionárias para que a população brasileira não pague a conta, que na verdade é a conta da política de preço da Petrobras. Porque a crise com os caminhoneiros diz respeito à explosão do preço do óleo diesel, que gerou todo esse caos no Brasil. E aí uma série de medidas foram tomadas, mas a conta não pode ir para o bolso do povo brasileiro. A segunda medida provisória, que diz respeito a uma parcela das contratações da Conab, que devem ser feitas por caminhoneiros autônomos, eu também considero um avanço. Por quê? Porque a Conab é um grande cliente, digamos assim, do transporte no Brasil, é do governo. Então você pode, desse modo, estimular preço justo para os caminhoneiros. Então eu considero que foram medidas corretas, positivas, mas nós não podemos esquecer que a crise dos caminhoneiros diz respeito à política de preço da Petrobras, que dolarizou o preço dos combustíveis, colocou o gás de cozinha no tamanho que está o preço, e isso tem que ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. Deputado, outros temas estavam na pauta, as compensações da Lei Candir e outro projeto que chegou a ser discutido, a questão da liberação aí do capital estrangeiro na posse das companhias aéreas nacionais. O senhor acha que essas discussões avançaram e que no próximo esforço concentrado elas podem ser votadas? Com certeza. Agora, com relação aos combustíveis que o nosso ministro Orlando Silva falou, o peso maior dos combustíveis está no ICMS dos estados. Essa está o maior peso. E não nos aumentos que estão tendo da Petrobras. Isso a meu ver. Porque, por exemplo, Minas Gerais, 25% de ICMS sobre o preço do combustível. Rio de Janeiro, 26%, 27%. Quem aguenta? Se for o preço que está saindo da bomba, a gasolina sai mais ou menos a 1,50, 2 e pouco reais. Então, a carga tributária que está muito pesada no nosso país.
Deputado Orlando Silva, a gente pode até falar também sobre reforma tributária, que é um assunto também que está sempre aí na pauta para ser discutido, mas falando ainda sobre a pauta do esforço concentrado, compensações da Lei Candir e esse projeto da área do turismo, o senhor acha que isso pode ser votado no próximo esforço? Olha, existe um problema de fundo no tema da lei do turismo, porque o deputado Paulo Aze foi muito cuidadoso. Ele procurou fazer uma construção, um consenso. Eliminou do relatório dele vários itens que haviam sido debatidos e não havia consenso. Mas o principal item que não há consenso, que é uma diferença, a meu ver, mais ideológica até do que política, diz respeito à abertura do mercado de companhias aéreas 100% para o capital estrangeiro. Esse ponto ele não recuou, esse ponto ele não modificou. E é esse o ponto que gera a principal polêmica na votação da atualização da Lei Geral do Turismo. Eu temo que não haja consenso e seja difícil votar essa matéria durante o esforço concentrado se nós mantivermos o nível, o quórum que eu considerei baixo do dia de ontem. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos, no esforço concentrado, talvez, focar em temas que podem ser consensuais. Ontem, aprovamos 3 projetos importantes ligados à educação. Há outros projetos, eu próprio sou autor de um projeto de lei que institucionaliza a política de assistência estudantil, que está quase pronto para vir para o plenário. Tem um projeto sobre o Sistema Nacional de Educação, que está quase pronto para vir para o plenário. Eu creio que o esforço concentrado deve trabalhar temas que são mais consensuais, que vai exigir ainda uma construção política para a construção de texto, mas eu creio que educação, saúde, temas mais consensuais, deveria ser objeto do esforço concentrado de agosto e de setembro. Ontem saiu a notícia, né, do veto integral que o presidente Michel Temer fez de um projeto que foi aprovado quase com unanimidade aqui na Câmara dos Deputados, que era o projeto conhecido como Refis do Super Simples, né, que dava desconto, refinanciava a dívida dessas empresas e possibilitava aí a volta, a continuidade dos trabalhos. Parece que são 470 mil empresas nessa situação. Deputado, como é que o senhor interpreta, o que o senhor acha desse veto e o que pode acontecer? O senhor acha que esse veto pode ser derrubado futuramente numa sessão do Congresso? Nós já derrubamos outras vezes. O governo está sendo desigual para com os micros e com os grandes empresários. Os grandes empresários estão tendo todas as vantagens e os micros todas as desvantagens. E quando consegue, aqui na Câmara, aqui no Congresso, uma vantagem, o governo vai e destrói e abre outra medida provisória para dificultar a parte do microempresário. Então, essa parte, o governo está sendo muito desleal. A justificativa do veto é que poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal, deputado Orlando Silva. O que pode acontecer em relação a esse assunto? Olha, o que eu posso te dizer é que o governo Temer ele é tão ruim que ele erra até quando acerta. Por quê? O debate sobre refinanciamento de dívida, o debate sobre subsídios, sobre desonerações, é um debate sobre gastos tributários. A soma dos gastos tributários da União, somando desoneração, subsídio e fomentos, como esses oferecidos em refinanciamentos de dívida, ultrapassa 350 bilhões de reais por ano. É a soma do déficit da Previdência com o déficit fiscal do governo. É a soma que tem de desonerações, subsídios e assemelhados, digamos assim. Nesse sentido, revisar os gastos tributários é necessário. O Brasil não pode sustentar uma conta desse tamanho. Agora, o Temer quer discutir o gasto tributário nas costas dos micro e pequenos empresários. Por isso que eu digo, até quando o governo acerta, que é revisar o gasto tributário para rever certos estímulos que são, na verdade, benefícios que se transformam em margem de lucro para empresários, até quando isso se pensa ser revisto, é feito do modo errado. Porque quem não pode ser onerado é justamente o micro e pequeno por um motivo, é quem gera emprego. Então, o governo é ruim demais e só um novo governo vai poder superar essa dificuldade de política econômica. Deputado Orlando Silva, deputado delegado Edson Moreira, a gente agradece a participação de vocês.